Bom, então passo a palavra à doutora Renata Gusson. Ela é farmacêutica e bioquímica, graduada pela Universidade Católica de Santos, possui pós-graduação lato sensu em Biologia Molecular pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo, é mestre em Ciências pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então passo a palavra à doutora Renata por 30 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu agradeço pelo convite. Tá bom o som? Tá muito alto? Só retomando uma coisa que o Dr. Rodrigo falou que me impressionou, é o poder que a verdade exerce sobre o ser humano. A questão do aborto, ela é essencialmente uma questão da mentira. Os grupos que devotam a sua existência, que devotam o seu trabalho pela promoção do aborto, não é à toa que eles têm que ser muito bem financiados, eles têm que ganhar muito dinheiro. Como o doutor lembrou, a primeira grande estratégia surge com a promoção de serviços médicos na área de planejamento familiar, né, onde o aborto estava incluído, na década de 50, pelo mega bilionário John Rockefeller III, que funda em Nova York, com mais 26 especialistas em demografia, o Conselho Populacional. Essa grande instituição, que o Dr. Rodrigo também lembrou, que nós não fazemos ideia das estruturas de morte que promovem a morte no mundo. O Conselho Populacional é um deles. É uma mega estrutura que faz parte do conglomerado das fundações Rockefeller. Ele trabalha em união com várias outras fundações. É um grande conglomerado contra a vida humana. Impressionante. Mas retomando, eles precisam realmente de muito dinheiro para fazer o que fazem. Eles precisam de muita propaganda. Mas basta você mostrar para uma pessoa o que é o aborto e ela de fato reconhecer, nossa, é matar, essa pessoa nunca mais vai dizer que ela é a favor do aborto. Por quê? Porque a verdade é a maior força que pode existir para o ser humano, de convencimento. A verdade, essa apreensão daquilo que é enquanto realidade, enquanto verdade, é capaz de mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa, quando ela percebe isso. O que aconteceu com o Dr. Rodrigo Pedroso me chamou a atenção e me fez lembrar de um caso recente. Não sei se vocês ficaram sabendo, acho que na Inglaterra, um pesquisador italiano, jovem, pai de família, pesquisador, Dr. Thomas Sardella, se eu não me engano, foi noticiado. Ele foi convidado a fazer parte de um grupo de pesquisa, num convênio com várias universidades, na área de biologia molecular, se eu não me engano. Só que ficou ali claro no projeto que foi apresentado que ele teria que usar células, uma linhagem celular vinda de células de uma criança abortada. Ele falou, quando eu li aquilo me chamou a atenção. O projeto era lindo, a proposta era maravilhosa, era buscar cura de doença, mas aquilo não me deixou em paz. Eu com a pesquisa estaria sendo conivente, eu estaria utilizando aquela criança, a morte dela, para a pesquisa. E ele também começou com essa martelada. A verdade estava chocando com a realidade, né? Como aconteceu com o Dr. Rodrigo. E ele, de fato, não conseguiu calar, falou para a esposa, eu vou dizer que eu não vou participar. Vocês imaginam, talvez aqui, quem convive um pouco no ambiente de um laboratório de pesquisa, talvez não faça ideia, se não convive. Mas quem frequenta esse ambiente não faz ideia de como, infelizmente, essa prática do uso de células de linhagem vindas de crianças abortadas, ela é completamente difundida. Eu, honestamente, acho difícil um instituto de pesquisa que não tenha lá um setor de cultura celular fazendo uso de células de crianças abortadas.
repente, é como se uma pessoa dissesse, não, eu não vou andar de ônibus. Hã? Você é louco? Não, não vou andar de ônibus porque de algum modo eu descobri que andar de ônibus é errado. É só uma analogia. Seria algo meio louco. Mas o Dr. Sardella, com a convicção de que matar ou, de algum modo, se aproveitar da morte daquela criança era errado, mesmo para fazer um bem. Ele, então, diz que não participaria do grupo. Foi ridicularizado. Você imagina na ciência, essa ciência com C minúsculo que estão querendo dizer para a gente hoje que é o substituto de Deus na vida das pessoas, né? Que diz o que é certo e errado e está acima do bem e do mal. Essa ciência, desculpa, de Araque, que é pura ideologia às vezes, muitas vezes, resguarda a ciência verdadeira. Estou falando dessa outra, desse arremedo de ciência. Ele então foi extremamente hostilizado, acabou tendo que pedir as contas, não tinha o que fazer. Mas ele fala, foi a melhor decisão da minha vida. Perdi meu emprego, mas depois apareceu outro. Só para confirmar mesmo que quando você se confronta com a verdade, é bom o confronto. Confronto é bom. O confronto faz você tomar uma decisão. O duro é quando no confronto você não vai até o fim. Você volta para trás. Bom, então me chamou muito a atenção essa questão do confronto. No que eu vou dizer aqui, eu acredito que eu vá entrar em tópicos que o Dr. Pedroso já abordou. Mas eu gostaria talvez de dar uma aprofundadazinha em algumas coisas que eu acredito que vale a pena a gente falar. Primeiro, vocês já notaram que de uma hora para outra parece que o mundo inteiro está querendo o aborto, né? Parece que é onipresente, é onisciente, onipotente. Tá todo mundo, a mídia, as mulheres estão enlouquecidas, elas nunca quiseram tanto uma coisa como abortar. Parece isso. Mas você vai no dia a dia, você conversa com as pessoas, não é isso que você vê. Mas esse mundo aí, nessa realidade construída, você fica oprimido. Ai meu Deus, não tem jeito, é inevitável, né? Eu confesso que eu sempre fui contra o aborto, mas eu tinha esse pensamento da inevitabilidade. É uma coisa que não tem como brecar, uma coisa que não tem o que fazer. Infelizmente é mais um mal que a gente vai ter que tolerar no mundo. E eu comecei a me interessar por estudar melhor essa questão. E quando você procura, você acha. Também é importante isso, essa vontade de, quando encontrar um problema, também não voltar para trás, tentar ir no confronto até o fim, né? E eu fiquei assim, fui ficando cada vez mais chocada, amedrontada com o que eu ia vendo, porque era pior do que eu imaginava. E acho que eu ainda tem muita coisa que eu desconheço, que é mais horrível ainda. Porém, de algum modo, quando você conhece a estrutura, a estratégia, o modo que uma coisa acontece, você perde essa coisa mística, né? De que, olha, isso tem uma aura de um poder inatingível. Não, isso cai por terra. Você vê que são pessoas de carne e osso, que têm dinheiro, que têm uma inteligência, nós temos que reconhecer, e que têm uma perseverança invejável em certos aspectos, pelo devotamento de toda uma vida por uma causa. Isso para nós é de chamar a atenção. E então eu fui percebendo que é uma estrutura que não tem nada de mítica, né? Ela é humana, mas de uma maldade, como o Dr. Rodrigo Pedroso falou, né? Devido ao poder, ao dinheiro que se tem para fazer isso, de uma maldade assim extremamente opressiva, né? É uma coisa que choca. Bom, a questão do aborto, muita gente fala assim, mas vocês dizem que a questão do aborto se inicia na década de 50. Nada a ver, porque na Rússia, o aborto foi legalizado na década de 20. Na Inglaterra, ele é legal desde a década de 30.
essa teoria da conspiração que eles gostam de dizer quando a gente começa a aprofundar o tema, né? As pessoas querem passar a foice dizendo que você é um teórico da conspiração. Então, essa teoria da conspiração, das fundações norte-americanas, isso daí cai por terra, porque a história prova o contrário. E o aborto, sim, ele é um movimento do progresso. Assim como a mulher não votava, hoje ela vota. Ela não trabalhava, hoje ela trabalha. Ela não tinha o direito de querer ter os filhos que ela concebia, hoje ela tem, de não tê-los, né? Não ter os filhos. E então, como é que vocês explicam isso? Bom, o fato é que o aborto, a prática do aborto, sempre esteve presente na história da humanidade. Sempre esteve. É um fato. Agora, o que a gente presencia hoje é uma idealização do aborto. É colocar o aborto como um desejo humano, como um progresso da humanidade. E isso não tem precedentes. O John Rockefeller III, quando funda o Conselho Populacional, na década de 50, o que ele faz é propor de uma forma global o avanço de uma agenda abortista. Aquilo que era feito na Rússia por uma ideologia marxista, de que a mulher, né, tinha que estar livre dos desse papel estereotipado de mãe, ela tinha que ser igual ao homem, por isso ela deveria não ter os filhos que ela não quisesse. John Rockefeller, ele encampa isso de uma forma global. E ele começa a trabalhar especialmente em algumas frentes. Uma das frentes é que o Conselho Populacional, ele faz um trabalho de lobby junto ao governo norte-americano para que o governo reconhecesse o problema do crescimento populacional como um problema de segurança interna. Existe um trabalho de lobby junto ao governo. Uma outra frente de trabalho é que foram construídos no mundo todo, em todos os continentes, centros de planejamento familiar. Foi aí que foi cunhado esse termo, planejamento familiar. Você precisa planejar os filhos que você quer ter. E então, foram criadas fábricas de DIU, foi uma epidemia de inserção de DIU nos úteros das mulheres. E naquela época o DIU não era... Tinha já o início assim, da progesterona, mas especialmente esse DIU do John Rockefeller III, do Conselho Populacional, era o DIU de cobre. Aquilo dava infecção, peritonite, as mulheres morriam, né, de infecção. E foi uma campanha de usação das mulheres, especialmente na Ásia. Foram ofertados também serviços de uso de contraceptivos. A pílula é criada, desenvolvida, e você então tem assim, uma propaganda violentíssima pelo uso das pílulas, com todos os problemas que a gente sabe que o uso dos hormônios sintéticos em quantidades não fisiológicas acarreta. Mas para esse pessoal, como o Dr. Rodrigo bem lembrou, eles não se interessam pela vida de ninguém. Essa política de redução de danos não é para reduzir danos, é para promover o uso da droga, ou no caso, o uso do aborto. Quem defende a morte, gente, em primeiro lugar, ele está negando uma verdade mais óbvia, de que todos nós queremos viver. Então, o pessoal que defende o aborto, não espere deles, isso eu falo sem problema de consciência de estar julgando, não. Quem defende a morte, você não espere dele muito comprometimento com a verdade, tá? Então, o DIU matou muita gente. O importante era que as mulheres começassem a não desejar, a não pôr tantos filhos no mundo. E esse programa de planejamento familiar, ele recebeu... Quem se interessar no final da palestra, isso daqui não é falatório, não. A gente pode, de algum modo, ajudar a pessoa, a gente fornece
material para estudo, quem quiser se aprofundar nisso, viu? É só vir falar com a gente depois. Isso não é teoria da conspiração, isso é a prática da conspiração. A teoria já foi faz tempo. Esses que dizem que nós somos teóricos, eles estão atrasados. Nós estamos na prática total. E, bom, John Rockefeller III percebe que esses programas de planejamento familiar, eles diminuíram a taxa de fecundidade, porém ela se manteve num patamar tal que, com o passar do tempo, o crescimento da população continuaria numa taxa indesejada. E nesse mesmo tempo, isso daí é a década de 70, se eu não me engano, começo da década de 70, ele morreu em 1973 de um desastre de automóvel. Então, foi no início da década de 70, aí entra a segunda estratégia que ele está falando. A primeira, então, é dar DIU para a mulherada, contraceptivo, aborto, debulhar em cima delas métodos de contracepção. Só que uma mulher que a gente aqui faz uma lembrança, de algum modo eu a admiro. O meu princípio de destruição que eu herdei da raça humana, de algum modo eu admiro essa mulher, mas pelo que ela tem de admirável, não pelo que ela faz com o talento que ela tem. Mas existe uma socióloga até hoje viva, chamada Adrienne Germain. Ela é norte-americana e ela foi a mulher responsável, infelizmente, por dar uma guinada total na questão do aborto, na questão como o aborto era tratado. Quando ela se encontra com John Rockefeller e ela diz assim para ele: seu John Rockefeller, eu acho que eu posso ajudar o senhor. Tem alguma coisa errada e eu sei o que está errado. O que está errado é o seguinte: não adianta o senhor jogar um caminhão de pílula anticoncepcional na cabeça de uma mulher se ela não quiser tomar pílula. Se o desejo mais ardente da vida dela for casar e ter filhos. Não adianta o senhor dar DIU para uma mulher que deseja os filhos. Não adianta o senhor dar aborto para uma mulher que nunca vai abortar uma criança porque ela acha que isso é a coisa mais errada do mundo. Então, seu John Rockefeller, eu acredito que o problema dessa sua atuação é que o senhor delegou o problema do controle populacional aos médicos e aos homens. Deixa comigo, me dá um voto de confiança que eu vou ajudar o senhor a melhorar isso. E de fato, ela, como uma boa cientista social, ela sabia que as grandes mudanças mesmo de comportamento, elas não vêm de fora, elas são provocadas dentro do ser humano. É necessário você provocar as mudanças de tal modo que a pessoa deseja aquilo, sem saber que ela está sendo coagida de algum modo a pensar daquela forma. Então, a Adrienne Germain, ela passa a trabalhar na Fundação Ford. E no início da década de 90, existe um documento, quem quiser, quem tiver interesse, se chama... eu me esqueci, um manual de uma nova estratégia... A estratégia de direitos e saúde e direitos sexuais e reprodutivos da Fundação Ford para a década de 90. Então, a gente pode dizer que foi a pessoa que cunhou o termo saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Aquilo que o Dr. Rodrigo Pedroso disse, que esse termo não surgiu no ambiente jurídico onde se esperaria, já que traz a palavra direito sexual, ele é cunhado por cientistas sociais, engenheiros sociais, pessoas que sabem, que têm a técnica e o conhecimento de manipular um grupo de pessoas, pequeno, grande, e aí depende da especialidade de cada um. Essa mulher tinha uma estrela, ela tem uma estrela, impressionante. Não foi à toa que o John Rockefeller, como um bom empresário,
vislumbrou nela uma pessoa que deveria ter muita atenção e deu a ela toda uma infraestrutura e liberdade para atuação absurda. Então, Adrienne Germain, quando ela escreve como se fosse a Fundação Ford escrevendo, mas é ela quem escreve esse guia sobre direitos sexuais e reprodutivos. Ela afirma que o controle populacional, do crescimento populacional, não podia estar pautado na simples oferta e propagandinha de pílula, de serviços médicos. Isso não adianta. Envolvia temas tão complexos como, olha só, qualquer semelhança não é mera coincidência. Primeiro, por exemplo, uma educação sexual precoce. Imagina isso naquele tempo. Houve um racha entre as pessoas que faziam o planejamento familiar. Isso também é documentado. O diretor da agência que o doutor citou, a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, ele era um médico epidemiologista e foi ele o responsável por, segundo ele, ter impedido o nascimento de 1 bilhão de seres humanos no mundo, fazendo laqueadura, dando DIU, aborto, contraceptivo. Ele se gaba disso. Quando surge a Adrienne Germain, ela fala, senhor, desculpa, mas o senhor já está velhinho, os tempos são outros. Ele até hoje, ele nutre assim um ressentimento impressionante contra essas pessoas que mudaram a concepção do controle populacional. Você imagina dizer para esse médico que você não tinha que ficar dando DIU para as mulheres, nem contraceptivo. Você tinha que fazer educação sexual das crianças. Não entendia. Assim como hoje em dia, quem não está por dentro do assunto também não consegue entender o alcance disso. Mas ela afirmava, é preciso educar sexualmente as crianças, é preciso alterar os padrões de comportamento sexual, introduzindo formas alternativas de práticas sexuais e consolidando-as e promovendo-as, como é o caso do homossexualismo. Aqui eu já adianto, viu? Toda essa história de pedofilia que a gente está vendo, pedofilia, isso é só uma introdução para as consciências se acostumarem ao termo, para mais para frente a pedofilia não ser considerada um crime, viu, gente? Já vamos nos preparar para isso. O que eles querem cada vez mais é que as crianças sejam iniciadas na vida sexual. Isso, inclusive, é tema para por que educação sexual das crianças? A criança não deveria fazer sexo, em tese. Então o que eles querem é isso, que as crianças tenham isso. E, então, a educação das crianças, sexual das crianças, a mudança, a alteração das práticas sexuais e mexer também na moralidade ligada ao aborto, por exemplo, né? Se você der contraceptivo para uma mulher, ou se você oferecer aborto para ela, mas ela, como o Dr. Rodrigo disse, né, na cabeça dela, a verdade que ela vê de que o aborto é um crime, é um assassinato, é uma coisa ruim, vai impedi-la de querer usar esses métodos, vai tudo por água abaixo. Então você precisa alterar a moralidade, você precisa mexer na estrutura moral da sociedade. E aí, qualquer coincidência também não é, qualquer semelhança não é mera coincidência. A gente vê essa bagunça. Hoje em dia, quando você ouve a palavra bioética, ética médica, você desconfia. Ainda mais se for uma pessoa que está aparecendo muito na mídia. Ela está propondo justamente essa mudança em matéria médica, dessa moralidade, desse respeito à vida, de que médico foi feito para salvar a vida. Médico não foi feito para salvar a vida para eles. Estão desconstruindo esse padrão, né, essa concepção que nós temos. Bom, a doutora Adrienne Germain, durante 20 anos, então, desde a década de 90, ela foi a grande responsável por fazer essa mudança de paradigma. É necessário você alterar profundamente a estrutura social. Outra coisa importantíssima que eu esqueci de falar, é preciso emancipar as mulheres. E isso ela tira de uma experiência que ela teve no Peru. Ela conta que logo que ela se formou, ela foi para o Peru, e lá ela ficou abismada de ver que como é que uma mulher ia deixar de ter filhos se eram os filhos que sustentavam ela?
porque ela não trabalhava, ela não tinha renda. Quando as crianças cresciam, ajudavam lá no cultivo da terra, ou podiam trabalhar para sustentá-la. Então como é que ela ia deixar de ter filhos se os filhos garantiam a sobrevivência dela? Então, olha que interessante, ela diz que é preciso você dar ferramentas para a mulher não depender economicamente de ninguém. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu não estou aqui dizendo que nós precisamos voltar, as mulheres precisam voltar a se dedicar exclusivamente a uma vida doméstica. Porém, eu gostaria que as mulheres tivessem essa opção. Vai falar isso hoje em dia para uma feminista? Você defende meu direito? Posso te falar com a minha vontade? Eu tinha vontade de poder optar, não ter que ter dupla, tripla jornada. Você me ajuda nisso? Vamos ver se ela vai te ajudar, né? Então, é preciso tirar a mulher do ambiente doméstico. É preciso fazer a mulher não ficar em casa. É preciso fazer essa mulher ela se dedicar totalmente a uma vida de trabalho, de estudo fora de casa. Por quê, gente? É o que acontece hoje. Vamos supor, a menina se forma, o que ela fala? Vai querer casar? Não, agora não, porque agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso ganhar dinheiro, agora eu preciso de um trabalho. Aí ela começa no trabalho, mas ela precisa ascender na carreira. O que ela faz? Agora eu vou fazer uma pós, agora eu vou fazer um mestrado, depois eu faço um doutorado. E com isso, a gente tem que lembrar que a mulher não é fértil a sua idade toda, né? Ela tem um período de fertilidade. Com isso, à medida que cada ano que passa, a chance dela ter filhos e a quantidade de filhos que ela vai ter vai diminuir, proporcionalmente, inversamente, né? Então, você precisa tirar a mulher daquela vida doméstica para que ela naturalmente perca a vontade de ter filhos. É aquilo que ela dizia, é preciso tirar a motivação das mulheres engravidarem. E para isso você precisa mexer na estrutura. Então, para isso você precisa, por exemplo, fazer com que as mulheres todas saiam de casa para trabalhar. Não é o que está acontecendo? Não utilizem mal minhas palavras na filmagem. Não estou dizendo aqui que isso é errado. Não. Mas eu gostaria que as mulheres tivessem a opção de não terem que ser escravas, burras de carga, que é o que está acontecendo hoje, deprimidas, porque a quantidade de mulheres que tem que tomar fluoxetina para viver durante o dia e um diazepam para dormir à noite, porque estão completamente destruídas emocionalmente, não está no gibi. Então eu gostaria que simplesmente a mulher fosse aliviada dessa carga. Só isso. A mulher que não quiser é livre. Mas e as que quiserem? Hoje não tem opção, meu bem. Ou você trabalha ou você morre de fome. E é preciso também, segundo Adriane Germain, você dar poder para as mulheres. É o que chama empoderamento da mulher. É preciso você fazer a mulher participar cada vez mais ativamente das decisões políticas. E aí a gente pergunta, mas qual é o mal disso? Que bom! Por que só pode ter homem na política? Sim, mas não serão qualquer mulher, não é qualquer mulher que vai participar da vida política. Serão mulheres estrategicamente escolhidas, que é o que está acontecendo, para ocupar os cargos, para promover cada vez mais essas políticas. E aqui, qualquer semelhança não é mera coincidência. A Eleonora Menicucci, por exemplo, ela é o protótipo do empoderamento da mulher. É fazer a mulher chegar lá para fazer aquilo. Provavelmente eu não chegaria lá. Eu não ia passar no teste para ocupar esse... Eu não poderia ser empoderada. Mas aquele tipo de mulher, aquela mulher ideologizada na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, ela é boa para ocupar o poder, né? Bom, eis a segunda grande estratégia, muito mais elaborada, muito mais potente do que a primeira. A gente tem que reconhecer isso, né? A Adriane Germain, nesse ponto, ela é admirável porque usou a inteligência, de algum modo. Foi pro mal, mas usou. Né? E aqui fica para nós do movimento em defesa da vida. Usar a inteligência.
Porque a gente não está lidando com... Ninguém ali no alto escalão é amador. Ninguém é amador. São pessoas profissionalíssimas. É de chorar. E só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade. Eu também tenho, quem quiser depois, eu tenho um livro que é tipo uma autobiografia da Adriane Germain. Ela conta que quando ela veio no Brasil, porque ela é incansável, ela viaja o mundo inteiro para trabalhar pelo aborto. Ela conta que quando ela veio para o Brasil, ela fez uma viagem de avião, acho que lá no Amazonas, e acho que era um monomotor, e o monomotor caiu. Ela caiu do avião, ficou presa na mata lá durante muitas horas, sendo comida viva pelos bichinhos lá, os pernilongos, né? A amiga que estava com ela, que era tradutora e intérprete do inglês para o português, segundo ela, ficou tão traumatizada que até o momento que ela estava redigindo aquela biografia, anos depois, a mulher ainda tinha um trauma. E ela caiu do avião, rodou a selva, chegou no vilarejo e continuou a agenda dela, que ela veio fazer no Brasil. Ela só ficou no hospital, acho que se hidratando um tempo. Depois ela, não, eu tenho coisa pra fazer, Quer dizer, nenhuma queda de avião tirou aquela mulher do rumo dela, né? É admirável. A persistência, a fibra dela, né? E acontece um probleminha muito interessante. O mundo inteiro, a Europa principalmente, cai no conto dos direitos sexuais e reprodutivos. Compra essa ideia muito facilmente. Compra a ideologia. Só que existe um lugar no mundo que não se dobrou a isso, que foi a América Latina. Como um todo, tirando Cuba, obviamente, e acho que a Guiana Francesa. E agora a Cidade do México. Agora a Cidade do México também. Mas a América Latina não se dobrou a essa ideologia. Talvez por uma maior influência da Igreja Católica, das igrejas protestantes, não sei. Mas o fato é que, diferentemente do resto do mundo, os índices de aprovação ao aborto, eles só diminuem. Tanto é verdade que as pesquisas de opinião pública, que foram encomendadas pelas próprias organizações abortistas, ao verem que a cada nova pesquisa o índice de aprovação estava só diminuindo, elas não estavam mais tornando públicas essas pesquisas, elas estavam escondendo o resultado, né? É melhor não mostrar isso daqui, porque o negócio está crítico. Por isso o Dr. Rodrigo disse, né, que não adianta tentar entrar algum projeto de lei pelo legislativo, pela forma correta de se fazer numa democracia, porque o povo é contra, é o povo quem elege o deputado, o senador, então o senador e o deputado não vai querer arranjar confusão com o povo. Bom, então o fato é que na América Latina a taxa de aprovação ao aborto é baixa. E há indícios também, uma coisa muito interessante, gente. Nós estamos de parabéns, nós, América Latina, porque até a prática do aborto vem diminuindo, né? Existem evidências de que parece que 12% ao ano o número de abortos vem diminuindo. Então não é uma hipocrisia, eu sou contra o aborto, mas eu aborto. Isso existe. Mas há indícios de que, inclusive, isso está diminuindo. A hipocrisia característica nesse assunto, que pode acontecer, ela também está diminuindo. Bom, então, os direitos sexuais e reprodutivos, há 20 anos, martelando, não conseguiram entrar na América Latina. E aí entra naquilo que o Dr. Rodrigo falou na terceira grande estratégia do aborto. É o seguinte: esse pessoalzinho, o mesmo pessoal que está desde o começo lidando com isso e promovendo essas coisas, disseram, olha, a gente quer implantar o aborto por bem ou por mal. Eles não respeitam a democracia, gente. E eles não respeitam a vontade do povo, verdade, não estão nem aí para isso. Eles querem a agenda deles instalada. Então, é o seguinte, tá difícil entrar o aborto na América Latina? É difícil? Então tá bom. Então, agora nós vamos restringir o acesso do povo a esse assunto. E aí o Dr. Rodrigo Pedroso citou
a política de redução de danos. Em junho desse ano, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, deu entrevista a 3 jornais de circulação nacional, onde ele já antecipava a formulação de uma norma técnica que, segundo ele, o Ministério da Saúde estaria fazendo para aconselhar a forma de uma mulher fazer aborto de forma segura. E, resumidamente, as outras frentes, né, seriam: o Dr. Rodrigo falou que o remédio abortivo ele é de venda controlada. Na verdade, ele é de venda proibida. Nem controlado, nem com receita médica você consegue encontrar para vender. Ele é de venda proibida. O que quiseram massacrar lá o diretor da Anvisa era que ele deveria liberar a venda do remédio. Porque nem isso você consegue hoje em dia, comprar com receita médica. É diferente de um psicotrópico que é controlado, porém você compra com uma receita. Esse remédio abortivo ele é proibido. Então, outra medida seria, olha só gente, o fim da picada. Olha o fim da picada, olha a contradição. Você quer comprar um antibiótico hoje em dia? Você não consegue comprar. Alguém aqui já fez o teste? Tenta ir na farmácia comprar um antibiótico sem receita médica. Acho que no ano passado ou retrasado surgiu uma resolução que obriga agora os antibióticos a serem prescritos como um remédio psicotrópico. Tem que ser com receita médica retida. O farmacêutico vai, dá a medicação e retém a original. Devolve a cópia para o paciente saber como toma. Só. Aquilo já morreu. Aquela receita ele não compra outra. Mas contradizendo toda essa preocupação pela automedicação, que os riscos que a automedicação podem fazer nas pessoas, eles querem liberar a venda livre do medicamento abortivo em todas as farmácias da Rede Nacional de Farmácias. É aquelas farmácias que têm o símbolo do bandeira do Brasil, que são conveniadas ao governo, que dão medicação de graça em caso de hipertensão, diabetes, que vendem remédios a preços populares, a centavos cada comprimido. Então, existe, se eu não me engano, ao menos uma farmácia conveniada ao SUS desse tipo em cada município do Brasil. Ou seja, quando você quer estabelecer que o medicamento abortivo vai ser distribuído na Rede Nacional de Farmácias, significa que você vai fazer essa medicação chegar a qualquer município, em todos os rincões do país. Você vai difundir, você vai capilarizar isso de uma forma assustadora. E, então vai ser mais fácil você abortar seu filho do que você comprar um antibiótico para não morrer de uma infecção. Olha a contradição, mais uma vez. Esse pessoal não está nem aí com a verdade, nem aí com o bom senso. Eles querem que a agenda avance. Bom, concluindo essa história toda, a norma técnica não saiu ainda. Eu acredito que eles estão testando a opinião pública. Então eu pediria encarecidamente a todos que estão aqui, que talvez já conheçam esse problema, outros que talvez nunca ouviram falar, mas eu acredito que tudo que foi dito aqui tem muita coerência. Ninguém aqui é teórico da conspiração. Como eu já disse, a teoria já virou prática. Evidenciável. Existem documentos. Entrem no site, por exemplo, de uma ONG chamada IPPF. IPP, de pato, F. Foi por ali, inclusive, que eu comecei a me chocar com a questão do aborto. Entrem e visitem esse site. Vai ser para ter um choque da realidade, tá? E então eu pediria a todos aqui que procurassem se inteirar e também se relacionar com outras pessoas com essa mesma como se diz, com essa mesma vontade de lutar pela vida e pudessem agir do modo que vocês acharem que devem agir. Um modo que ajuda muito, ajuda mesmo, é que
nos momentos em que essas tramitações lá em Brasília estiverem acontecendo, ligar para o gabinete do deputado, do ministro da Saúde, até da Presidência da República, mandar e-mail. Isso tudo é público, gente. É só entrar no site que você tem lá acesso a tudo. E dizer, sou cidadã, me chamo fulana de tal, faço isso da vida e quero dizer que eu repudio essa norma, eu repudio esse atentado, sou contra, usarei todos os meus contatos das redes sociais para se manifestarem, porque vocês estão aí, porque o povo assim o quis, e o povo é contra. Vocês entenderam? Porque o aborto, além de ser um atentado contra a vida, além de ser um atentado crasso contra a verdade e o bem, ele é um atentado contra a democracia. Porque se a gente está falando que na América Latina todo mundo é contra o aborto e os caras insistem em querer legalizar de alguma forma e vão usando estratégias, tá na cara que isso é um assalto à democracia. Tá na cara. E de algum modo o aborto, para o nosso lado, ele é um bastião, a proibição do aborto, essa luta pela vida, ela é um bastião de guarda da democracia. Então, além de estar defendendo a vida, você vai estar defendendo a pátria. Isso não é brincadeira, isso é extremamente sério, mas eu gostaria de terminar dizendo que ninguém aqui fique aterrorizado. Oh, meu Deus, e agora estamos perdidos? Não. Como eu disse no começo, quando a gente não conhece as coisas, elas têm essa aura mítica, né? Mas quando você conhece, você vai perdendo medo. É um inimigo conhecido, é um inimigo que você já, mais ou menos, já sabe como ele faz. Pediria a vocês, então, que sempre se manifestassem, não deixassem a coisa rolar, porque eles se aproveitam da nossa inércia, você pode ter certeza. E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigada.